Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Samantha, sou estudante de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará e bolsista do PET Pedagogia UFC. E nós, do PET Pedagogia UFC, juntamente com o PET Psicologia UFC, viemos aqui, através deste novo formato do Agir, trazer e proporcionar um momento de conhecimento e reflexões. Mas sobre o que será esse momento? Será sobre educação. Vocês já pararam para pensar como aprendemos, de que forma aprendemos e se há formas de ensinar e de como acontece a educação atualmente? De que formas há e que influenciam nessa aprendizagem? Então nós do PET Pedagogia e Psicologia, pensando nisso, trazemos esta união e fomentando este momento para vocês. Então continue aí e aprendam junto conosco. Vocês sabiam que existem diferentes formas de aprender e diversas formas de ensinar? Pois é, muitos já devem ter ouvido falar sobre Vygotsky e Paulo Freire. Eles trazem muitas contribuições sobre ensino e aprendizagem. Então, vocês querem saber mais? Então vamos ver a seguir. Tanto para Paulo Freire como Vygotsky, possui a concepção de educação como forma libertadora e interativa do desenvolvimento do indivíduo e o diálogo como base na sua ação pedagógica. Para os dois, para se ter de fato o desenvolvimento integral do indivíduo, é necessário ter sempre em pensamento e em ação a questão histórico-cultural, ou seja, levar para a ação a realidade, o contexto político, sociocultural, social e econômico do estudante, para assim, de fato, haver uma aprendizagem efetiva, proporcionando uma consciência do sujeito. Além de Paulo Freire e Libânio, temos também a autora Oliveira. Ela nos traz também essa interligação entre o ensino e a aprendizagem. E para ela, existem alguns fatores que influenciam na aprendizagem, que são... Os fatores que a Oliveira traz são 4. Os 2 primeiros são situação social e meio em que vive. A situação social está relacionada a questões de que se todos os alunos têm condições necessárias para desenvolver os estudos, ou até mesmo se tem algum lugar também, o meio em que ele está, se tem um lugar específico para que ele possa desenvolver as atividades que são passadas, se ele tem tempo para isso, porque sabemos que cada pessoa é diferente e que cada um passa por situações diversas. O terceiro tópico é sobre questões emocionais. Está relacionado de como esse indivíduo está nessa situação, principalmente nesse período de pandemia, em que tem quadros de ansiedade, às vezes estão desmotivados com os estudos, devido aos inúmeros fatores que acarretam isso. Às vezes tristeza também, tudo isso influencia no processo de aprendizagem. O quarto é sobre recursos econômicos. Se esse jovem, essa criança tem uma internet boa para poder assistir às aulas, se tem algum recursos como computador, tablet, celular bom, alguma coisa assim, em que ele possa desenvolver essa atividade. Com isso, conclui-se que não tem uma fórmula exata para que o aluno aprenda, e sim um contexto em que a gente tem que analisar, tem que investigar qual é o jeito, a maneira mais adequada que aquele aluno em certa situação pode aprender. Bom, agora eu vou explicar rapidamente para vocês qual o significado e o que é ludicidade, certo? A palavra ludicidade, ela tem origem na palavra latina ludus, que quer dizer jogo. Esse conceito, porém, ele foi evoluindo e deixou de ser considerado apenas sinônimo de jogo e deu oportunidades ao aprendizado escolar. Para o Lucchesi, por exemplo, o lúdico faz parte da atividade humana e caracteriza-se por ser espontâneo e satisfatório. Ou seja, o lúdico ele é considerado um meio de comunicação e aprendizagem, porque ele estimula a criatividade, a expressão, a espontaneidade, porque trabalha com a imaginação, sabe? E auxilia numa aprendizagem significativa.
Bom, então é por meio de uma aula lúdica que o aluno é estimulado a desenvolver e a trabalhar a sua criatividade e não apenas a sua produtividade, certo? É porque essas aulas descontraídas, em formatos não tradicionais, elas proporcionam uma maior concentração e isso favorece na assimilação de conteúdos de uma forma mais natural, sem tanto sofrimento, sabe? Bom, nós professores já entendemos e tentamos passar isso para as famílias, de que as brincadeiras, né, os jogos e os brinquedos, eles são de grande importância para o desenvolvimento das crianças no ensino infantil, no ensino fundamental e também para o ensino médio. Então, porque existem várias formas de explorar a ludicidade. Você pode usar de jogos da memória, de construir. Você pode utilizar de desenhos, você pode utilizar música, filmes, teatro, trabalho em grupo, você pode formar novos tipos de conversas. Se você tiver sem ideia, a internet ela é uma grande aliada nesse momento de construção. Bom, para encerrar, eu preciso dizer que nesse processo de ensino e aprendizagem é fundamental valorizar o lúdico, porque é dentro dessa perspectiva que o estudante ele pode sonhar, fantasiar, ser espontâneo, certo? Porém, dentro desse trabalho de ensino e aprendizagem, nós professores e os familiares precisamos entender que o lúdico ele se manifesta de formas diferentes dentro de cada estudante. O Lucchesi fala o seguinte: ela não é igual para todos. Experiências que podem gerar o estado lúdico para um não é o que pode gerar o estado lúdico para outro. Então, ele fala que essa ludicidade ela é vivenciada de forma individual. Então, você pode criar uma atividade lúdica, mas deve compreender que ela pode soar de formas diferentes em cada estudante. Porém, explore. Mas e aí, o que é avaliação? A avaliação é um meio, um instrumento, uma ferramenta, e não o objetivo final da educação. Nós avaliamos para saber onde nós estamos e pensar no que nós vamos fazer a seguir. Portanto, avaliar só tem sentido quando nós temos em mente o nosso objetivo final. Mas e aí, tu acha que faz sentido avaliar da forma como a gente tem avaliado nas escolas? Todos os dias nós praticamos avaliação, seja em momentos simples, quando estamos com fome e pensamos no que vamos fazer para comer, ou em momentos mais complexos, quando estamos calculando as despesas do mês e precisamos ver o que é que nós vamos precisar fazer. Avaliar não tem o objetivo de punir e reprimir. Avaliar, na verdade, foi feita para guiar e ajudar. Ou seja, avaliamos porque queremos ser melhores. Então vamos conversar um pouco sobre esse processo de reinvenção da escola. Em tempos de pandemia causada pela Covid-19, a escola, em busca de garantir as suas estratégias pedagógicas, migra para ambientes virtuais. Então, essa nova forma de ensinar foi denominada de ensino remoto. Dentre as estratégias do ensino remoto estão disponibilização de videoaula, aulas online via redes sociais, disponibilização de plataformas online, transmissão de aula via televisão, envio de materiais digitais pelo professor e também algumas orientações genéricas muitas vezes feitas até pelo WhatsApp. Porém, esse ensino remoto, ele trouxe para a gente diversas realidades diferentes que antes já existiam, mas que agora foram escancaradas. Nesse cenário, surgem alunos que não têm um computador, ou às vezes tem, mas não tem o suficiente porque tem o irmão que também está fazendo ensino remoto, ou a mãe que de repente está no home office. Então, estrutura para estudar não é apenas ter internet. Acesso à internet não significa um ambiente que oportunize o processo de aprendizagem. No ambiente domiciliar, pode ter barulho, a casa pode ser pequena, com poucos cômodos, sem lugares apropriados para estudo. Tem estudantes que precisam ajudar os pais
a ajudar a fazer o almoço, a ajudar a cuidar do irmão mais jovem. Então, a escola agora acorda para a importância de conhecer quem é esse aluno e qual a sua. E aí, nesse ambiente conturbado, que não oferece a garantia para esse processo de aprendizagem, pode surgir aí um cenário de culpabilização dos atores da instituição escolar. Outro personagem importante aí nessa nossa conversa é o professor. Os professores, eles também estão sendo muito cobrados. Eles também estão passando por esse processo de adaptação, que foram obrigados a aprender uma série de ferramentas, a utilizar uma série de ferramentas sem treino, muitas vezes, sem o tempo necessário, sem o tempo hábil, né? Então, é um momento difícil. Mas acontece que esses professores, eles também exercem vários outros papéis. Esses professores, eles são pais, professores são mães, são donas de casa. Então, eles também estão sofrendo uma sobrecarga muito. A partir disso, é importante a gente lembrar da saúde mental desses professores e desses alunos. É preciso a gente compreender esses alunos desmotivados e tristes. É preciso a gente compreender a sobrecarga desses professores que todos nós estamos passando, e é preciso um espaço de escuta, é preciso um espaço de fala para que a gente possa estar elaborando os nossos sentimentos acerca desse novo contexto. Presencial. E realmente encarar esse novo é um desafio, eu acho que está sendo um desafio. É toda uma nova forma de aprendizagem, é toda uma nova forma de tempo também, de temporalidade ali em cima à frente daquele computador, né? E eu queria que a gente pensasse e tentasse refletir, assim, sobre essa forma de ensino e como ela afeta as nossas vidas, né? E eu acho que é importante a gente também destacar que o EAD, o ensino remoto, ele é um projeto neoliberal, porque a partir da pandemia, que acabou que o EAD foi implementado para todos os ensinos, né, o ensino remoto, na verdade, porque EAD tem todas umas categorias e todo um processo, né, então a gente está vivendo realmente o ensino remoto. E a partir da pandemia foi possível escancarar muitas desigualdades, né, que já existiam. A gente sabe que a desigualdade social e econômica existe no nosso país, mas a partir da pandemia a gente conseguiu perceber isso escancaradamente, né? Ficou nas nossas caras. E não é diferente na educação. Na educação, nem todos tiveram e têm acesso ao computador, muitas vezes. A possibilidade e o acesso que o governo dá para essas pessoas, né? Porque foi muito isso que a pandemia trouxe. Foi escancarar que realmente não estamos no mesmo barco, sabe? Tem pessoas que podem e estão conseguindo lidar, mas tem pessoas que realmente não. Mas na verdade, assim, a gente agora está também num caminho diferente também de ensino, né? Uma coisa foi em março, maio, junho, que a gente estava tentando se adaptar a esse ensino remoto, enfim, a ter aulas dentro de casa, esse homeschooling talvez. Mas outra coisa é o que está acontecendo agora, que agora a gente está num outro momento, não que a pandemia tenha acabado, mas estamos no momento de pensar sobre voltar, né? E como é esse pensar de voltar. Porque, assim, pra mim pode causar muita ansiedade, por exemplo, né? Pensar em retornar presencialmente. E eu acho que esse espaço também que a gente tá tentando compor aqui é pra gente poder conversar sobre isso também. Pra gente poder pensar como... Eu não posso falar aqui sobre a pandemia de março e maio, porque continua sendo a pandemia, mas foram novas formas de afetações, né? E hoje são outras formas de afetações. Então a gente não é mais pensando sobre o ensino remoto, sobre o acesso remoto, mas está pensando sobre essa volta, né? E durante essa pandemia a gente foi realmente muito atacado enquanto educadores e educadoras, e principalmente de repensar o papel da escola, né? E pensar o papel da educação e por que a gente teria ou não que estar aberto. Agora, atualmente, a gente está pensando um pouco sobre abrir as escolas, né? E eu acho que esse momento aqui não é pra gente fechar numa resposta ou dar respostas, né? Eu acho que é pra gente realmente discutir. E eu espero muito que a gente faça vocês questionarem, assim. Porque tem muito discurso, né? Ah, mas abriram praias, abriram bares, por que não abriram escolas, né? Mas será mesmo
que não podemos parar? Será mesmo que não existem outras formas de fazer educação, de fazer escola, sabe? A escola não significa aquele espaço de 4 paredes de concreto. E eu acho que a gente pode perceber e sentir isso agora, nesse acesso remoto, sabe? Que a escola conseguiu se reinventar, né? É dado muito esse discurso de reinvenção. E eu acho que a escola foi isso, assim. É uma instituição que conseguiu, a educação em si, conseguiu se reinventar e conseguiu achar forma de resistir a tudo. E, além disso, também aconteceu um fato, né, que foi muito polêmico, que foi o Enem agora, durante a pandemia. E a gente pôde ver realmente esse discurso de não podemos parar. Né? Principalmente na propaganda do Enem, era o discurso de arranje maneiras, arranje formas, mas estude. Mas a gente fica pensando, né, quem é que pode estudar, quem é que tem esse computador e esse ambiente agradável e silencioso para poder estar estudando, para poder estar fazendo de qualquer forma, né? Nem todo mundo tem isso. E eu acho que é isso, a gente queria realmente que esse espaço fosse um momento de reflexão e de tentar juntar a pedagogia e a psicologia para a gente criar um espaço de muita potência, e eu espero que seja isso, que a gente tenha conseguido chegar aí na casa de vocês e fazer refletir um pouco sobre essa ideologia neoliberal que está sendo pautada do nosso governo, da nossa atualidade, né? E assim, de pensar também que adoecimentos e que processos psicossociais vão ser colocados para estudantes, para professores, para gestores e para pais. Eu acho que é muito isso, de pensar que a educação ela é primordial, acho que todo mundo sabe disso e acredita nisso, e que ela impacta a todos, desde o gestor à família. Calma, não sai do vídeo agora. Nós do Projeto Agir estamos fazendo uma campanha de doação para ajudar entidades carentes, e você pode fazer parte disso. Basta ler esses QR Codes, você será direcionado diretamente para as contas e poderá fazer sua doação. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até mais!